A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui neste dia de hoje para compartilhar com os irmãos acerca de uma visão, acerca do anticristo, que foi passada no dia 25 de abril de 2017 ao pastor presidente da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. E antes de estar passando para o pastor falar com os irmãos esta visão, nós estaremos lendo no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, aonde diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Estaremos passando agora para este homem de Deus, compartilhar com os irmãos, para que sirva de alerta para todas as igrejas do Senhor, para se preparar, porque eis que o tempo está próximo. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que vão ouvir esse lindo testemunho, esse lindo arrebatamento de espírito que Deus deu para mim. Quem está falando aqui com vocês é o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Meus irmãos, quero dizer para os irmãos que antes de Deus me dar essa revelação, foram alguns dias de jejum e oração. Sendo na terça-feira, eu tinha orado por 2 vezes e já era 3 horas da manhã, quando eu disse para Jesus que queria descansar um pouco, que no outro dia tinha que levantar muito cedo. Ao deitar na minha cama, não consegui dormir, eu vi um ser de branco que se aproximou da minha cama, uma voz desceu do céu e disse: "Vamos, meu servo Eduardo." Aí esse ser passou sua mão no meu rosto, meu espírito saiu do meu corpo, e uma voz disse mais uma vez: "Vamos, meu servo Eduardo." E eu disse: "Senhor, aonde vamos?" Ele disse: "A Israel." Esse momento, o homem de branco saiu andando comigo e chegamos num grande monte. Esse grande monte, havia uma glória em cima dele, e uma voz me disse: "Tu sabes aonde está?" Eu disse: "Não sei." "E você está em Israel?" disse o Senhor. Era uma voz que eu via, e a impressão que eu tinha é que eu ouvia a voz de Deus, direto do trono, direto do Pai, falando comigo. De repente, ele disse: "Tu sabes quem esteve orando aqui neste monte?" E eu disse: "Não, Senhor." Então o Senhor disse: "Já vou te mostrar. Vamos para o passado." Numa velocidade incrível, nós fomos para o passado. E eu vi um homem amarrando alguns animais, como se fossem cavalos, e alguns homens com ele, embaixo do monte. Ele disse: "Fica aí." Subiu para o monte. E quando esse homem se aproximou, eu via ele, mas ele não me via, no mistério tremendo de Deus. O Senhor me disse: "Tu sabes quem é este homem, meu servo?" Eu disse: "Não sei." Ele disse: "Eis aí Abraão." Ele ajoelhou no chão, colocou a cabeça no pó e clamou em alta voz ao Senhor. De repente, ele desceu do monte, subiu outro homem, esse com uma espécie de uma vara na mão. E o Senhor me disse: "Tu sabes quem é este homem aí?" Eu disse: "Senhor, sei." E ele disse: "Então quem é este homem?" Eu disse: "Esse é Moisés." Ele disse: "Disseste muito bem, meu servo. Esse realmente é Moisés." Ele dobrou o joelho no chão, no mesmo lugar de Abraão, e clamou em alta voz.
E de repente, quando ele cessou de orar, ele foi-se embora. Eu olhei para o alto e o Senhor me disse: eis que vem aí um outro homem, o terceiro homem, ao qual eu não posso revelar o nome, que ele já não está vivo, foi recolhido no nosso tempo agora. Este homem foi um grande profeta nessa terra, um grande pregador da sã doutrina, da verdade, e eu vi aquele homem sendo arrebatado, sendo assim que Deus me mostrou o passado. E ele chegava em espírito como eu fui, com o anjo agarrado em tua mão, disse para ele: orai aí, porque orou Moisés, também orou Abraão, e agora chegou a tua vez de orar aí nesse lugar. Ele dobrou o joelho e orou. Ele foi-se embora. Naquele lugar ficou eu, o homem de branco, e eu ouvi a voz de Deus direto do trono dizendo: meu servo, dobrai o teu joelho aí e clamai também. Mas quando eu vi os homens que tinham orado ali, me senti muito pequeno. E disse: Senhor, mas eu orar aí? Ele disse: sim, orai aí. Eu te dou uma ordem, obedeça o que eu estou te mandando. Dobrei também meus joelhos e clamei ali. E disse eu na oração, nas primeiras palavras: Deus de Abraão. E disse: Deus de Moisés. Citei o nome daquele outro homem, o terceiro. Citei o nome dele e disse: Deus da igreja pentecostal do Filho de Deus, Deus meu. E comecei a clamar em alta voz, numa oração tremenda, numa unção poderosa, naquele lugar santo, e foi tremenda aquela oração. De repente, meus irmãos, depois que cessou aquela oração, eu me levantei e caminhei rumo ao despenhadeiro daquele monte, e pisei com meu pé e vi que embaixo era oco. E abaixei, olhei e vi uma caverna, debaixo onde eu estava. E uma voz desceu do céu e disse: eis aí a caverna de Elias. Então eu fiquei muito alegre e disse eu: descerei e verei a caverna de Elias. E uma voz disse: não desça lá. Eu disse: Senhor, mas eu queria ver. O Senhor disse: não, porque no teu tempo tu não vais esconder em caverna. Eis que sustentei Elias durante um tempo na caverna, porque ele profetizou e eu cumpri, e ele teve que se esconder na caverna para que a morte não pegasse. E o Senhor me disse: no teu tempo, meu servo, tu não esconderás em caverna. Também, meus irmãos, algo que eu esqueci de falar para os irmãos, que quando dobrava meu joelho e orava, o Senhor dizia uma coisa que eu não entendo, mas o que o Senhor dizia para mim: meu servo, tu és o quarto homem, tu és a quarta geração. E ele repetia isso diversas vezes. E quando nós falávamos ainda sobre a caverna de Elias, o Senhor dizia a mesma coisa: tu não esconderás em caverna e pegarás face a face contra eles. E o Senhor me disse: porque tu és o quarto homem, tu és a quarta geração. E disse: retornai aonde você estava orando. E eu voltei atrás, obedecendo a voz de Deus direto do trono. E quando eu chegava lá, meus irmãos, eu olhei, estavam as marcas de joelhos, aonde meus irmãos oravam, e eu orei também. E de longe eu vi um nevoeiro, que nós chamamos no Brasil de neblina. Eu observei e vi um homem de branco. Este homem me olhava. E ele me olhava e olhava para frente. E eu falei: vou lá, vou ver o que esse homem está olhando. E caminhei. E quando cheguei lá, ele me saudou com uma saudação estranha. Ele me olhou de cima a baixo, olhou nos meus olhos e disse: oi, pastor Eduardo, sei bem quem tu és. Tu és o quarto homem, a quarta geração. Rica lamaste calabás. E de repente, meus irmãos, ele olhava para um lado e disse: olhai. Eu olhei e disse: o que vede? Eu disse: não vejo nada. Ele disse: olhai de novo. Olhei. E ele disse: o que vede? Eu disse: não vejo nada. Porque o nevoeiro era muito intenso. Aquela neblina branca não deixava ver nada. Então ele pediu para a terceira vez que eu olhasse. Eu olhei e disse: o que vede? Eu disse: eu vejo um cavalo branco. Ele disse: não é um cavalo. Balançou a sua cabeça e disse: não é um cavalo. Olhai de novo. Olhei e disse: não estou vendo um cavalo. Ele disse: olhai de novo. E eu olhei e eu vi asas naquele cavalo. Eu disse: veja um cavalo com asa. Novamente balançou a cabeça e disse: não é um cavalo. Olhai de novo. Olhei e eu vi que ele tinha chifre. E eu disse: veja um cavalo com asa e chifre. E ele olhou para mim e disse: não é um cavalo, é um unicórnio. Olhai de novo. E eu olhei: o que vede mais? Não vejo nada. Perguntou 3 vezes: o que vede?
Não vejo nada. E ele olhar de novo. De repente o cavalo bateu asas e voou. E quando ele voou, o seu rabo era como se fosse uma cobra, uma serpente, mas com uma grande cabeça de dragão. Eu me olhei e vi fogo sair pelas narinas, fogo sair pela boca. E ele voou bem próximo de mim e parou bem perto de mim. E era a sua cabeça da cauda, o rabo, com a cabeça de demônio maior do que o meu corpo. Meus irmãos, fiquei com medo. E uma voz desceu do céu e disse: esse demônio quer te tragar, meu servo, porém eu não deixarei. E ele continuou voando em volta de mim. E aquele homem de branco desapareceu. E uma voz disse mais uma vez: olhai. Eu olhei e vi o nevoeiro sumir da minha frente. E vi várias coisas como se fosse de vidro, como se fossem altares de vidro. E várias coisas dentro desses altares, como se fosse um cômodo assim, de 4 metros cada um, como se fosse uma rua no meio e vários altares. E uma voz me diz: eis aí as oferendas para o menino. Tu sabes quem é o menino? E eu disse: Senhor, eu não sei quem é o menino. E o Senhor disse: meu servo, tu sabes quem é o menino? E eu disse: Senhor, eu não sei quem é o menino. Olhai. E eu fui olhando, e o Senhor disse: entrai aí nos altares e vede tudo. E vi várias marcas de roupas famosas, de carros, de coisas famosas. E uma voz me disse: tudo isso é oferecido ao menino. Tu sabes quem é o menino? E eu disse: Senhor, eu não sei quem é o menino. E o demônio me rodeava do alto, me observando. E eu ficava com medo. O Senhor disse: não temas, porque ele não pode te tocar. Eis aí, esse demônio na verdade é o guardião, que guarda o menino. E eu disse: Senhor, mas quem é esse menino? O Senhor disse: não sabes quem é o menino? Eu disse: não sei quem é o menino. Olhai tudo. E eu saí olhando. Tudo quanto é oferenda, marcas famosas, meus irmãos, minhas irmãs, essas roupas que vocês usam, que faz muito sucesso, e às vezes você fica intrigado, se sente mal, você que anda na sã doutrina de Cristo, é o toque do Espírito Santo. Você não pode usar essas roupas que são oferecidas ao menino. Oricalabaste calabás. Meus irmãos, de repente apareceu um homem e uma mulher, sendo este homem atrás da mulher e a mulher à frente ao homem. Esse homem tinha um cabelo bem pintado, bem arrumado. Estava ele de tênis preto, a marca era Adidas. Estava ele com uma calça jeans, uma camisa branca, e ele me olhava com grande ódio. Não dizia nada. A mulher à sua frente, ela estava com uma calça colada jeans, que detalhava bem o teu corpo. Ela estava com a camisa branca, transparente, e eu me recordo muito bem, ela estava com uns brincos nas suas orelhas como se fossem argolas. E também me recordo, o cabelo dela estava bem alisado e um batom vermelho na tua boca. Ela olhou para mim e disse: oi, pastor Eduardo, sei bem quem tu és. Tu és o 4º homem, a 4ª geração. Mas tu sabes quem é o menino? Eu disse: não sei quem é o menino. A voz clamou do céu também e disse: meu servo, tu sabes quem é o menino? E eu disse: Senhor, não sei. E continuei observando tudo aquilo. Novamente a mulher disse: tu sabes quem é o menino? E eu disse: não sei quem é o menino. Então uma voz me disse: eis aí o menino. E a mulher disse: eis aí meu filho amado. E eu vi uma criança, e ela era com uma aparência de 6 anos. Não disse Deus, mas eu discerni pelo tamanho e a feição do menino. De repente a mulher olhou e disse: eis aí meu filho. Eis aí o anticristo. Eu olhei e ele estava de bermudão jeans, de tênis preto da Adidas, uma camisa branca e um boné escrito também Adidas. Eu me recordo muito bem que esse menino olhou comigo com a feição de mal, como se fosse o próprio diabo. Olhou para mim, deu um sorriso maligno e saiu correndo e mexendo em todas aquelas oferendas que foram oferecidas a ele. De repente, a voz de Deus bravou e disse: ide atrás do menino. E eu saí atrás do menino. E fui andando. De repente surgiu uma jovem que aparentava mais ou menos 15 a 16 anos. Quando isso tudo acontecia, aquele demônio que eu falei, aquele espécie de um cavalo com rabo, cabeça de dragão, ele voava em volta do menino. E o Senhor me disse: eis aí o demônio que guarda esse menino. Eis aí o guardião. E de repente aquela mulher, aquela jovem, muito bonita, seminua, com a bermuda curtíssima,
e uma camisa amarrada, a qual mostrava seu umbigo, e toda cheia de brincos e pulseiras, me recordo bem, suas unhas pintadas. O Senhor disse para mim atrás deles, porque aquela menina pegou na mão daquela criança e entrou numa espécie de caverna. Era um buraco no chão, não uma caverna comum, mas como se fosse um abismo. E o Senhor me disse, ide atrás e vede. Eu entrei na caverna. De repente, meus irmãos, eu vi aquela mulher ficar nua. Ela abriu bem as suas pernas e ela estava como se uma mulher que tivesse relação recentemente, estava toda suja. E aquele menino, ele tragou todo aquele esperma para dentro dele. Fiquei muito assustado. Parecia que chegava a hora dele se alimentar. E o que eu observei é que ele se alimentava de esperma humano. Fiquei muito assustado com aquilo. E disse, Senhor, mas o que é isso? O Senhor bravou do céu e disse, chega, Espírito, tornai ao corpo dele. E meu espírito, na velocidade incrível que estava em Israel, retornou para o meu corpo. Os irmãos, essa foi a visão que Deus me deu tremenda. Eu quero pedir meus irmãos que compartilhem. Mas antes, ouvi mais. Eu digo para vocês que a igreja no Brasil e no mundo tem apostatado da fé. O mesmo Deus das antigas igrejas é o mesmo Deus de hoje, será o de amanhã. O Deus imutável não mudou. Você, pastor mundano, você que liberou o divórcio na igreja, permitiu a política, permite que as irmãs cortem o cabelo, que as irmãs usam brinco, usam calça, que os irmãos torçam para time de futebol. Você vai ser facilmente vencido por essa criança que vai crescer, e essa criança é um anticristo, por divina revelação do Espírito Santo. Você, pastor, que se corrompeu, te aconselho que você agora se conserte com Deus, porque a sua igreja vai ser unificada pela besta. Somente as igrejas que têm antiga doutrina, que não permite o divórcio, as igrejas que não deixam a irmã usar saia acima do joelho, que não permite as irmãs usar calça, essas igrejas vão ser vitoriosas. Aí o Senhor me decidiu que a igreja pentecostal do Filho de Deus é a igreja do último tempo, da última geração, a qual vai resistir a todo tipo de pecado, todo tipo de tentação, por esse homem que ainda é um menino que vai crescer e vai dominar todo o globo terrestre. Você, pastor, você que está na política, você já é de Satanás. Se você não se consertar a tempo, você vai arder no fogo do inferno. E você vai fazer parte do reino satânico desse maligno. Você que está cego, você que está pregando para as pessoas, que não precisa mais obedecer a doutrina. Você que diz que os irmãos podem usar bermudão. Você diz que os irmãos podem usar cabelo comprido. Você agora já é de Satanás. Volta atrás, antes que a besta venha e te domine você também. Ouvi que esse menino agora tem a aparência de 6 anos. E muito em breve ficarei face a face com ele, diz o Senhor. E você, irmão, você, irmã, que é desviado, reconcilie agora e vem congregar conosco na igreja pentecostal do Filho de Deus. Meus irmãos, quero dar o endereço da sede nossa para que você compareça num culto no domingo, culto esse de família. Avenida Itamaraty, quadra 69, lote 3, Pontal Sul 2, Aparecida de Goiânia, Brasil. Eu quero que você esteja aqui, que você venha ouvir a pregação da sã doutrina no domingo, que é culto da família. Muito obrigado, fiquem com a paz do Senhor, façam prova com Deus, porque o Senhor mesmo falou comigo. Amém.